Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à 11ª parte de nossa análise de A Arte da Política, a história que vivi, de Fernando Henrique Cardoso, da qual vamos tratar da última centena de páginas deste livro extensíssimo e que, enfim, chegamos ao final e que ele reservou neste último sexto do livro. Ele reservou a tratar aqui das relações externas que ele teve com outros chefes de Estado, as decisões que ele tomou com relação às aspirações brasileiras, principalmente as militares, que, a meu ver, foram desastrosas para o futuro do Brasil. O futuro do Brasil naquela época são os dias atuais. Depois estamos falando ali de 95, 96, 97, 98. E o futuro daquela parte é hoje, 2025. E que os efeitos hoje não surtiram o que ele esperava pelas decisões, né? Só nos travaram como potência, como futura potência, né? O Brasil hoje é ignorado como um país forte e poderoso, porque não é. Simplesmente por decisões que Fernando Henrique Cardoso tomou naquele momento, mas que iremos falar logo adiante. Além das relações externas, ele também trata aqui um pouco de assuntos da pauta de costumes. Ele fala da relação da família tradicional com o desenvolvimento das instituições brasileiras, a falha que ele já começa a perceber mesmo antes da ascensão das redes sociais, e como isso também pode afetar o funcionamento da democracia. E é claro, ele faz novas juras à democracia, e depois ele vai tratar sim das relações exteriores. Mas vamos então começar com este ponto da pauta de costumes. Na página 578, Fernando Henrique Cardoso diz: em nosso caso, a família vem perdendo a capacidade de ser a unidade fundamental de formação e manutenção de modelos culturais. Na verdade, para essa parte do Fernando Henrique Cardoso, eu vejo um equívoco muito grande, pois lendo livros como O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, Casa Grande e Senzala, e Os Donos do Poder do Raimundo Faoro, né, e Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. E lendo esses livros, já dá para perceber que existe um problema das famílias tradicional no povo brasileiro. Já existiu famílias com mães solteiras, pais que não são modelos, vícios extremamente perniciosos como exemplo para as crianças. Já existia, né? Pois quando se fala de família tradicional, já se pensa na classe média, pensa naquele modelo de família de comercial de manteiga. Pensa nisso, o pai, a mãe, provavelmente numa sintonia perfeita, os filhos, né, de preferência um menino e uma menina para ser a reprodução fidedigna do pai e da mãe, etc. Né? Você pensa assim neste modelo que é vendido nos comerciais de manteiga, da margarina, e etc. Mas que, se pensarmos no grosso, na média da população brasileira, pegarmos toda a população, os 210 milhões de habitantes no Brasil, e fazermos uma média do relacionamento entre elas, vamos perceber que esta família tradicional, ela funciona muito mal, funciona extremamente. É claro que aí vão questões religiosas, questões psicológicas, educacionais, que o Brasil nunca teve a oportunidade de desenvolver, e agora, sobretudo, entra as redes sociais, o processo da influência das redes sociais, que se tornou até muito maior do que o processo de influência das famílias. Há até analistas dizendo que hoje, para o desenvolvimento psicológico de jovens,
vale muito mais o que ele frequenta nas redes sociais do que o que ele vê dentro da própria família. Mas é claro, precisaríamos de uma análise muito minuciosa para realmente saber disso, uma análise com dados, estudos que levariam anos, né? Porque dado vira informação, informação vira conhecimento. Mas o Fernando Henrique já percebia alguma coisa no ar naquela época, tanto é que ele escreve logo adiante, na mesma página, na 578, a inevitável inversão de influência entre as gerações, pois é mais fácil a absorção das técnicas modernas de adaptação às mudanças e ao estilo de vida pelos mais moços, torna a família tradicional um agente menos ativo na manutenção e difusão dos valores. Isso quer dizer o quê? Que a família tradicional, diante da aceleração das mudanças no mundo moderno, perdeu o controle de ditar a cultura, de ditar os valores que são importantes a serem transmitidos aos mais jovens. Isso ele está dizendo aqui que os mais velhos, principalmente ali na faixa de 40, 50, 60, 70 anos, perdeu a capacidade de ditar aos mais jovens, de 10, 20, 30, perdeu a capacidade de ditar a essas pessoas os valores que são importantes. E grande parte dos brasileiros mais velhos, ainda mais que são a maioria, pois a população está envelhecendo, eles não estão absolutamente perdidos neste mundo de transformações, absolutamente viciados em redes sociais, viciados na própria narrativa. É só vermos aí as manifestações da extrema-direita e até mesmo da extrema-esquerda, que, sobretudo da extrema-direita, que tem muitos idosos, pessoas de 60, 70 anos, que já não tinham muita perspectiva de vida, mas estavam vivendo até mesmo de forma saudável, cuidando dos netos, etc., passaram a enlouquecerem para fazerem a revolução, etc., né? Mudança, por aí vai. Mas não vamos entrar nesse ponto aí, que senão a gente não fala do livro do Fernando Henrique Cardoso. Mas o que ele está dizendo, sobretudo, é a perda desta capacidade dos mais velhos de ditarem aos mais jovens, como ele diz aqui, os mais moços, a gama de valores a serem cumpridos, a serem pontos para ditar o comportamento. É um sintoma que não é apenas no Brasil que se verifica, mas em todo o mundo livre, em todo o mundo onde as redes sociais elas operam sem limites nenhum e elas conseguem sequestrar a atenção das pessoas e elas passam a se internarem dentro do celular, dentro dos tablets, dos computadores, ficam ali brigando por coisas que elas não possuem influência nenhuma. Sabe que esse trecho do Fernando Henrique Cardoso até me suscitou a ideia de dois cachorros brigando lá no portão, né? Aquelas cenas que a gente vê nos memes, o portão ali entre dois cães, os cachorros latindo um para o outro, quase que brigando, mas existe o portão ali, e etc. E alguém vai lá e abre esse portão. E de repente os cachorros param de latir e eles não brigam, eles só se olham. E às vezes até se cheiram. E às vezes tem até um dos videozinhos em que o portão abre, aí um dos cachorros entra, toma água, volta, espera o portão fechar de novo para começar a latição. É praticamente o que o brasileiro ou o que o americano, o mexicano, o europeu, livres, fazem hoje. Eles perdem tempo e tempo nas redes sociais, brigando, lutando. É Bolsonaro, é Lula, é tornozeleira, é Alexandre de Moraes, é Trump, é etc., brigando por coisas que eles não possuem a menor influência, menor capacidade de mudar. E eles vão à rua, vão, etc., e ficam ali brigando. E, claro, o anonimato que a rede social dá
permite que a pessoa possa postar, possa xingar, possa ameaçar ali sem se importar com as consequências, porque não tem consequência nenhuma. E aí, além disso, o fato de poder postar uma mensagem abaixo do vídeo que é polêmico, dá aquela ideia de participação, mas que pouco importa. Pouco importa, é só a ideia de que está participando de alguma coisa, mas nada está mudando ali. E é isso, o ser humano foi reduzido a mesma situação de dois cachorros latindo no portão. E é isso que acontece nas gerações mais velhas, que supostamente teriam mais maturidade de perceber isso e abandonar as redes sociais, mas não. Elas acabam se viciando e as mais jovens acabam também se viciando e mundos paralelos se formam nessas redes sociais e hoje se perde. E aí, claro, o resultado disso vai sobrecarregar a democracia com elementos que não estão interessados na manutenção da democracia. Fernando Henrique Cardoso aqui, ao analisar a repercussão do pensamento social na democracia, ele até cita as telenovelas, né, que possuíam um enorme poder de disseminação de modelos de comportamento, né. Na página aqui, 578 mesmo, Fernando Henrique Cardoso ele diz: as telenovelas, do outro lado, têm enorme poder de disseminação de modelos de comportamento e mesmo de suscitar a discussão de temas importantes e controversos. Mas isto no mundo que ele estava ali dos anos 2000, 98, 2002. Naqueles anos, as telenovelas, principalmente da Globo, elas tinham esse poder muito grande de ditar o que a sociedade iria discutir. Hoje perdeu completamente as redes sociais, a luta ali que faz entre grupos, eles ditam as narrativas, ditam as crenças, e hoje não existe mais consenso. E é claro, né, que nessa sucursal de guerras de valores, de imbecilidades, de pessoas se esforçando para perder tempo em discussão de internet, coisas que mal fazem, mal possuem capacidade de influir, de ameaças por recadinhos de internet, de tudo isso, acaba que as pessoas vão também pautar as suas decisões e votos, né, por este mundo totalmente complexo, né? E aí é claro que homens adultos formados vão acabar conferindo poder simbólico a jovens que vão performar. Hoje é performar é muito mais importante do que ser eficiente. Você fazer um curso, você estudar, trabalhar, ter eficiência no seu trabalho, etc., e depois se apresentar à população, pouco importa. O que importa hoje é fazer uma performance, é despertar o pânico moral na sua grande população, né? Dizer para a população: eles querem transformar a sua criança em LGBT, eles querem fazer com que todo mundo se torne demoníaco, né, adorador de Satanás. Mas claro, vai depender do público. E aí, grande parte dessa geração mais velha vai realmente aceitar esses argumentos e votar baseado nesses argumentos. E como a democracia é a decisão da maioria, no caso brasileiro, a decisão da maioria, porém assegurando direitos e garantias às minorias, mas é a decisão da maioria, a maioria radicalizada nas redes sociais vai criar um grande problema para a própria democracia, pois os representantes que deveriam cuidar dela vão ser aqueles que não estão interessados em cuidar da democracia e sim colocar a sua narrativa como a verdade absoluta, impor àqueles que não a querem esta verdade.
E aí que nós entramos no ponto principal, né? Os adultos brasileiros, eles se dobram a coaches, a pastores mirins, a pessoas que vendem apenas a postura, a performance, a lacração, e a eficiência real, ela deixa de ser um ponto importante na análise para determinar o voto ou não. E aí que nós entramos num grande problema na democracia, que não está só no Brasil, mas está em toda a sociedade livre, e que não existe limites para as redes sociais. O pânico moral, ele engaja, e ele também constrói as decisões que vão ser. E aí a democracia tem um grande problema, né? Deixa eu beber uma água aqui. O problema principal é que, ainda no momento em que Fernando Henrique Cardoso governava o país, este mundo não existia. O mundo do domínio das redes sociais não existia, e ainda assim havia a capacidade das pessoas abrirem mão das suas visões radicais de mundo, porque os radicais eram muito poucos, e terem até mesmo alguma solidariedade a uma ação concreta conjunta de toda a população. Diz aqui na página 504: sem falar no extraordinário povo brasileiro que, uma vez bem informado, age com um espírito de solidariedade nacional, que evitamos um apagão de fato, substituído por um racionamento voluntário incentivado pelo governo. Ele aqui está tratando de apagões elétricos que tiveram no governo dele, pois o nível de chuvas foi muito baixo neste momento lá, se não me engano, no ano 2000, e que os reservatórios das hidroelétricas baixaram muito, e a geração de energia, ela baixou também consequentemente. E aí nós temos uma situação de que a energia gerada não foi suficiente para a população, e aí teve que acionar o horário de verão, teve que fazer com que a população tivesse consciência de tomar banhos quentes, né? Pois é um dos costumes brasileiros tomar banhos quentes em horários diferentes, fazer um mutirão para que houvesse um racionamento muito mais voluntário do que imposto, e a população realmente fez, assim como houve com o real, quando o Fernando Henrique Cardoso pediu para que a população pudesse fiscalizar os preços, pois havia ainda a expectativa inercial de que, tendo os preços estabilizados, muitos dos vendedores pudessem aumentar unilateralmente e criar uma corrida inercial de aumento de preços e inflação novamente. E a população também conseguiu. Hoje, por exemplo, não seria possível. O plano real não seria possível. Este racionamento em relação aos apagões não seria possível, pois existe já o domínio de certos grupos na internet por grupos, né, de certos nichos de narrativas, de visões de mundo nas redes sociais, né, que são muitas vezes inconciliáveis, ou seja, a necessidade de solidariedade nacional para um projeto nacional, hoje já praticamente com o domínio das redes sociais, combinado com a baixa escolaridade do brasileiro, ele dificulta qualquer projeto nacional, né? Pois, se pensarmos em países de milhões de pessoas, talvez como a França, como a Alemanha e outras nações, ainda assim existe uma possibilidade de que fake news, de que manipulações de narrativas, elas não prosperem. Elas não prosperem
porque a grande parte da população está realmente educada o suficiente para não cair em narrativas fáceis e supersticiosas, irreais, que essa população consegue enxergar a racionalidade ou a irracionalidade de certas narrativas. E no Brasil não existe um treino mental que é proveniente de anos e anos de educação para que isso ocorra. Então qualquer narrativa é fácil de introduzir na população brasileira e dividi-la a ponto de que não haja mais uma unanimidade em torno de uma questão central no país. E é claro, isso é a destruição dos fundamentos do Estado-nação pelas grandes big techs, né? Quando se fala que estamos entrando no tecnofeudalismo, tem até uma dessas teorias dizendo que a era do tecnofeudalismo está chegando. Podemos até dizer que sim, pois hoje existe a destruição fundamental na mente da população das instituições nacionais. E é claro que esse processo ele se torna muito mais rápido em populações que não possuem educação. A média educacional é baixa, como a nossa. Na média educacional cada vez mais alta, existe sim um corpo e um projeto nacional muito bem estabelecido, uma capacidade de permanecer e filtrar narrativas perniciosas ao desenvolvimento, à ordem, ao progresso de uma nação. Mas aí nós estamos falando de populações como Holanda, como Dinamarca, Noruega, Suíça, até mesmo Alemanha, França, Grã-Bretanha, mas quando a gente fala de Brasil, o nível educacional não é o mesmo e a facilidade de qualquer tipo de narrativa tomar conta de um grande percentual da população acontece. E ele diz aqui sobre a democracia, né? Ele não vê ainda o risco da democracia porque, quando ele escreve, este mundo das redes sociais ainda não está posto. Mas ele diz, diante de muitas dos questionamentos da eficiência da democracia de criar facilidades econômicas, o Fernando Henrique Cardoso ele contra-argumenta dizendo o seguinte: infelizmente não há no horizonte histórico sistema alternativo capaz de preservar as vantagens deste último. Deste último ele quer dizer a democracia. Com seu dinamismo tecnológico, sua capacidade de gerar riquezas e sua força transformadora das relações sociais, e de eliminar ao mesmo tempo suas múltiplas desvantagens. Aí das desvantagens, o Fernando Henrique Cardoso estava se referindo não às que tratamos agora, da incapacidade de criar consenso, pois as populações estão sendo divididas, não dessas que ele está dizendo, dessas desvantagens, porque ele não conseguiria ver, porque ele não está vivendo no mundo das redes sociais. Mas ele estava dizendo das desvantagens da busca do consenso, da demora para que se tomem decisões. Isso quer dizer o quê? Porque no momento em que existe um entrave econômico, um gargalo para o desenvolvimento, para as facilidades econômicas, quando existe isso, num país que não é democrático, simplesmente toma-se a decisão participação. Agora, num país democrático, primeiro tem-se a busca do consenso, as discussões, a forma de reuniões, as consultas públicas e por aí vai, e toma-se uma decisão. Quando toma-se a decisão, o problema já deve ter se transformado. E aí precisa de nova decisão, etc. A demora, a lentidão para ter ali. E, é claro, a forma de participação que
ela é legítima, ela tem que ser transparente e que permite com que inimigos, pessoas mal intencionadas, possam também agir contra o sistema democrático. Então essas seriam as desvantagens da democracia, que na balança de vantagens e desvantagens ela pesa muito pouco, porque as vantagens, né, segundo Fernando Henrique Cardoso, o dinamismo tecnológico, a capacidade de gerar riqueza, a transformação das relações sociais, a legitimação, porque o processo ocorreria com a participação da população. É claro que futuramente vou trazer mais alguns livros que tratam desse assunto, mas um importante que eu estou lendo é Amartya Sen, né, a liberdade como desenvolvimento, desenvolvimento como liberdade. E Amartya Sen, um grande economista, ele foi premiado com o Prêmio Nobel. Ele trata deste livro sobre o desenvolvimento e fala de que o verdadeiro desenvolvimento ele precisa não só de crescimento econômico, mas também de que a população exerça os seus direitos políticos para que tenha seguridade social. Ele coloca vários eixos importantes para determinar o que é realmente desenvolvimento. Porém, dos eixos importantes, ele elege 3: os direitos políticos, as facilidades econômicas e a seguridade social. E numa perspectiva marxista, as facilidades econômicas são mais importantes, né? Porque Karl Marx, podem gostar ou não, ele trouxe a perspectiva de que o ponto primordial de uma sociedade é o seu modo de produção. Como que lhe dá o modo de produção, ou seja, na questão econômica ela é a principal para determinar a continuidade ou a mudança de um modelo social, econômico e societário de toda uma população. E nesta perspectiva, as facilidades econômicas seriam primordiais para que pudesse haver desenvolvimento da seguridade social, para que as pessoas tivessem o mínimo para sobreviver, e desta seguridade social pudessem criar os direitos políticos ao longo de um tempo. Primeiro tem-se um desenvolvimento econômico, seguridade social e direitos políticos. O que, ao meu ver, e meu conhecimento atual, claro que vou buscar novos livros para isso, é o que a China fez. Apesar de a visão ocidental de que a China é uma ditadura, de que a China tem problemas em relação a liberdades políticas, nós podemos até afirmar que sim, mas existe uma participação política maior da população ali. Porque é o seguinte, na China até tem eleições, existem eleições livres lá na China, mas não existem eleições livres para o presidente da República da China, mas existe sim eleições livres para os órgãos mais diretos, né? Como se fosse hoje análogo aqui a vereador, a prefeitos de pequenas cidades, existem as eleições livres, o indivíduo ele vai lá e pode se candidatar a vereador, lá eles dizem distrital, mas ele pode e ele vai receber voto direto da população que vive naquelas vilas, direto. Uma vez eleito, ele está dentro do sistema político, ele vai receber avaliações dos seus pares, dos agentes econômicos, da sua própria população que votou nele, vai ter avaliações durante um tempo. E dessas avaliações, ele vai ter uma nota, e nessa nota ele pode progredir na carreira política, e ao longo de anos, de 20, 30 anos, a sua progressão pode levá-lo ao ponto do sistema político, e lá no sistema político ele pode candidatar-se por eleições indiretas
a presidente ou outros cargos máximos do sistema político chinês, assim, de um grosso modo. E lá também existem as centrais de participação de toda a população, mas discute-se não assuntos de grandezas importantes que a população, cada pessoa não tem influência nenhuma, mas discute-se assuntos locais, assuntos ali sobre necessidade de escola, sobre aonde que vai fazer novas guardas civis, aonde que precisa contratar mais gente ali. Se discute esses pontos que realmente a população local pode influir. É diferente dos fóruns das redes sociais. Nas redes sociais se discute assuntos que pouco têm de eficiência econômica e pouco se tem de eficiência econômica. Quer dizer, se for necessário discutir sobre ações econômicas para o desenvolvimento do nível de emprego e, ao mesmo tempo, a questão da família tradicional, de como reforçar, a população vai preferir discutir a família tradicional. Se pode se incluir novos arranjos de família, se pode ter 2 homens, 2 mulheres criando crianças, etc. Que é uma discussão secundária. O que seria mais importante é o nível de emprego. Quais ações econômicas são necessárias para aumentar o nível de emprego naquela população? A população não vai discutir isso porque é chato para ela. E aí nos fóruns das redes sociais se discute isso, se discute LGBT, se discute a questão da volta de Cristo, se discute as questões que realmente não vai mudar a realidade empírica que existe naquela população. É os fóruns das redes sociais no mundo das democracias livres. Enquanto que nessas centrais de participação que existe lá na China, e são centrais mesmo que o indivíduo tem que ir lá, ele não pode ir pela rede social, ele tem que ir lá comparecer, e ele tem o seu momento de fala, ele tem um momento de outros de fala, de votação, etc., que vai decidir aonde se construirá novas praças, aonde se construirá novas escolas, existe um déficit ou não de policiais para controle de distúrbios, controle, etc. Então existe uma participação a nível local, de assuntos locais, que a população pode ou não ter influência. É diferente dos fóruns, ou seja, não há uma perda de tempo. E até me lembrei aqui de como as redes sociais hoje fazem um efeito drástico, né, na questão da participação social, um reflexo, né, numa pesquisa de crianças. Né, na década de 80, quando se pesquisou para crianças chinesas e crianças americanas quais as perspectivas que elas sonhavam no mundo adulto, as crianças chinesas, elas queriam ser construtoras, queriam ser médicas, elas não sonhavam ali na década de 90. A China não tinha programa espacial desenvolvido, não sonhava disso. E as crianças americanas, quando perguntadas ali na década de 90, elas desejavam, o máximo ali, a grande maioria dessas crianças desejavam ser astronautas. E quando nós chegamos nos dias atuais, 2020, a última pesquisa de 2020, as crianças americanas querem ser youtuber. É o ponto máximo que a grande maioria dessas crianças desejam ser, YouTube. E aí também poderia se estender às crianças brasileiras. E quando se fala das crianças chinesas, que não possuem tempo o suficiente para ficar nas redes sociais, elas querem ser astronautas. Mudou-se completamente uma perspectiva. E elas estudam para serem astronautas. A maioria não vai ser astronauta, mas pode até desenvolver certas tecnologias para ajudar o programa espacial chinês. E a vontade, o objetivo, o sonho passou a ser deles, que controlam as redes sociais, que existem as chamadas travas. Agora,
a questão negativa é que o Estado democrático de direito existe a separação entre judiciário, executivo e legislativo, né? Se pensarmos até na Alemanha, existe uma separação maior, né, de muito mais níveis. Mas esses 3 níveis são os clássicos ali de Montesquieu. E essa separação entre legislativo e executivo judiciário, principalmente sobre um judiciário livre, independente e capaz de não sofrer influência interna ou externa, quando se tem esse judiciário, aí nós podemos sim falar de democracia, porque esse judiciário, ele estando livre de interferências internas e externas, ele pode defender as minorias, porque as minorias elas podem ser massacradas pela maioria. Se a maioria resolver achar que um grupo ele tem que ser exterminado, aí nós podemos entrar num mundo complicado. E já aconteceu na história humana, né? Quando uma maioria ela acreditou que os judeus deveriam ser exterminados da face da terra, ela passou com as suas autoridades escolhidas por essa maioria a fazer barbaridades terríveis, como a gente assistiu ali na Alemanha. Enfim, nós temos esse ponto aí para falarmos, e que na China, até onde eu sei, mas deveria ler novos livros para saber disso, não há separação entre o judiciário, o executivo e legislativo. Não há essa separação. E não havendo essa separação, os direitos das minorias podem estar sim sob ataque. Isso se realmente tem, mas vamos adiante aqui na análise do livro do Fernando Henrique Cardoso. E possamos aqui, depois de falarmos dessa questão da democracia, né, nós vamos da questão agora mesmo das ações que Fernando Henrique Cardoso tomou em relação à política externa do Brasil. Beber um copo d'água aqui. Uma das principais críticas que se faz a ele ter limitado o país a ter um papel internacional de potência menor ou apenas de potência econômica. Pois o Fernando Henrique Cardoso, ele mesmo diz aqui na página 517, quando ele busca a questão econômica principal, né, ele abandona todas as outras possibilidades, a militar, a tecnológica, tudo para perseguir um desenvolvimento econômico. Ele diz aqui: perguntei-lhe quanto importávamos de petróleo. Ele está falando, desculpe interromper, mas ele estava falando aqui com o ministro da Economia. Perguntei-lhe quanto importávamos de petróleo de 2 grandes produtores latino-americanos, Argentina e Venezuela. A resposta decepcionante: quase nada. Expus as razões políticas e estratégicas para um comércio mais ativo na região e, a partir daí, a política de compras de petróleo começou a mudar. Em vez de importarmos do Oriente Médio quase todas as nossas necessidades em matéria de petróleo, herança das alianças preferenciais dos governos militares, passamos a comprar de nossos vizinhos. Isso é importante porque ali a eminência do desenvolvimento do Mercosul. Mercosul, ele é robusto, é um ajuntamento entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, agora entrou a Bolívia, né? Tem a Venezuela, mas está suspensa pela cláusula democrática. E esse mercado, ele busca uma preponderância do mercado brasileiro, né? Porque hoje é inevitável que
a população brasileira é muito maior do que a população dos outros países latino-americanos e que isso faz o Brasil ter um poder, uma influência econômica maior do que dos seus vizinhos. Quando ele fala aqui da questão do petróleo sendo comprado do Oriente Médio e não da Venezuela e da Argentina, e fala que isso é uma herança dos governos militares, há de se entender que os governos militares optaram por comprar o petróleo do Oriente Médio porque era o Oriente Médio que comprava os títulos da dívida brasileira. Principalmente na segunda onda do milagre brasileiro, do chamado milagre brasileiro, né? Porque na primeira onda, quem comprava boa parte dos títulos da dívida pública para financiar as obras no Brasil, quem comprava eram os capitais da Europa, né? Havia uma grande liquidez lá, ou seja, muito dinheiro, né? E isso nós temos que pensar lá na questão do Plano Marshall que os Estados Unidos fez na Europa para financiar o crescimento da economia europeia, o restabelecimento da economia europeia e impedir a proliferação dos políticos e das ideias da União Soviética, pois o empobrecimento que se tinha era gigantesco depois da Segunda Guerra Mundial, pois a Europa estava quebrada, absolutamente quebrada, principalmente os centros capitalistas, que eram a França, a Alemanha e Grã-Bretanha, estavam absolutamente quebrados. O norte também da Itália estavam absolutamente quebrados, né? A Espanha e Portugal, de muitos e muitos anos, não tem uma capacidade de liderar o capitalismo europeu. E estava arrasado depois da Segunda Guerra Mundial e os políticos socialistas na Europa estavam ganhando popularidade com o seu discurso. E aí os Estados Unidos teve que financiar a reconstrução da Europa para impedir a tomada do poder por vias normais, por vias democráticas dos políticos da esquerda, da verdadeira esquerda, né? Porque hoje que se fala direita e esquerda nem existe mais, né? Talvez as únicas esquerdas mundiais restantes é Cuba e Coreia do Norte. Nem sequer a Rússia é esquerda. Na pauta de costumes, o Putin é a extrema direita na pauta de costumes. Mas, enfim, então houve o Plano Marshall e o Plano Marshall e o Plano Colombo. O Plano Colombo era o análogo ao Plano Marshall, mas só que para o Japão. Esses planos fizeram um grande desenvolvimento na Europa, só que também eles encharcaram essas regiões com dólares. Sobrou dólares para eles. E eles passaram a investir em outros países como o Brasil. Acabado esta liquidez desses dólares lá na Europa e no Japão, passou-se a ter um grande volume no Oriente Médio, pois era fonte de exportação do petróleo, né? Quase 60% a 70% do petróleo mundial era produzido ali, naquele pedaço ali entre a África, a Ásia e a Europa, o Oriente Médio. E isso deu um poder muito grande ao Oriente Médio, e eles passaram a financiar os títulos da dívida pública brasileira. E por financiar, é claro que os militares brasileiros tomaram a decisão acertada econômica neste quesito, para comprar o petróleo do Oriente Médio. E que, claro, depois, com a crise do petróleo, também causou um problema seríssimo. Mas o ponto não é esse. O ponto é que o Fernando Henrique Cardoso, quando assumiu o poder, ele precisava mudar isso. E fazer mais comércio com o entorno do Brasil. E ao fazer mais comércio, ele vai enfrentar esta situação, comprando mais da Argentina e da Venezuela, mas também uma necessidade de diminuir as tensões que se tinha com a Argentina, né? Pois desde a política do Império, o Brasil ele tem tensões com a Argentina, tensões militares e econômicas. Militares e econômicas, porque
principalmente geopolíticas, pois a Argentina, quando ela surgiu, ela não surgiu exatamente com a extensão que tem hoje, né? Se eu não me engano, era as Províncias Unidas do Rio Prata, que depois se juntou com a parte sul e formou a Argentina. E ela tinha pretensões expansionistas, e o governo, o Império Brasileiro, o Segundo Império, ele buscava impedir essa formação de uma grande Argentina, ou seja, de um país gigante ao lado do Brasil, que pudesse ameaçar o futuro do desenvolvimento econômico brasileiro. E, de certa forma, teve até sucesso, pois as pretensões da Argentina de se expandir para o centro da América do Sul, ou seja, anexando o Paraguai, depois da Guerra do Paraguai, não foram concretizadas. A possibilidade de tomar o Chile também não foi concretizado, a Bolívia por aí também não foi, ou seja, ficou restrita ao sul da América do Sul. E essas tensões se arrastaram por muitos e muitos anos até chegar nos momentos atuais, principalmente quando o Brasil começou a enriquecer urânio. Enriqueceu urânio quando o Geisel ele peitou as ordens dos Estados Unidos, né? Pois quando se fala de governo militar, nós temos que separar o joio do trigo. Quando se diz, depois nós temos lá o Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, o Geisel e o Figueiredo. E quando se fala do Figueiredo, nós temos um padrão de política externa diferente do padrão dos seus anteriores. O Médici ele tinha aceitado a ordem dos Estados Unidos que o Brasil estava proibido de enriquecer urânio. Porque os Estados Unidos sempre teme a emergência de uma potência aqui no sul, nos trópicos, pois essa potência poderia até competir pelo domínio ocidental do entorno dos Estados Unidos. E sempre fez todas as políticas para barrar o desenvolvimento tecnológico, militar, geopolítico do Brasil. E o Geisel ele não fez a política dos seus antecessores de obedecer às ordens norte-americanas. Ele peitou, ele foi contra, ele denunciou o tratado que o Médici tinha feito de enriquecimento, não assinou o tratado de não proliferação de armas atômicas, pois o tratado dizia que o país que assinasse não poderia mais desenvolver armas, sendo que Estados Unidos, União Soviética, China já tinham desenvolvido armas nucleares. França, Grã-Bretanha já tinham. E não queriam que o resto tivesse. Ou seja, todo o resto tinha que abrir mão das suas capacidades futuras e eles permaneceriam tendo essa capacidade. Que é um acordo injusto. E que o Geisel se negou a fazer isso, e não só se negou, como rasgou o acordo anterior de que os Estados Unidos enriqueceriam o urânio e mandaria para o Brasil, rasgou essa coisa e fez um acordo com a Alemanha Ocidental para que a Alemanha Ocidental ensinasse os brasileiros a enriquecer urânio. E o Brasil passou a enriquecer urânio, passou a ter essa capacidade e a criar problemas à visão estratégica norte-americana. É claro, e tem muitos outros episódios que o Geisel peitou os Estados Unidos. E claro, foi conturbado, foi algo absolutamente perigoso que o Geisel fez, mas fez muito bem. E a possibilidade do Brasil tornar-se uma potência nuclear permaneceu. Chegou mais próximo ainda. E, claro, a Argentina não tinha boa visão para isso. Não tinha. E para fazer um mercado com a Argentina e resolver apaziguar as relações com a Argentina e mostrar aos argentinos que o Brasil não tinha mais pretensões militares de ser uma potência de nada, de não era um risco para a Argentina, o Fernando Henrique Cardoso foi lá e assinou o acordo de não proliferação das armas nucleares. Ele assinou exatamente isso. E ele foi lá e colocou que agora estava assegurado a amizade com a Argentina. Isso é um absurdo por completo, pois se pensarmos
nos Estados Unidos, desenvolveu armas nucleares, ele não pensou no México. O México não vai gostar de a gente ter armas nucleares, vamos ter e acabou. Né? E a mesma coisa da União Soviética. Né? Pensaram em fazer parte do clube dos grandes, das potências que podem mover-se e ter soberania. E é claro, o Fernando Henrique Cardoso escolheu o outro lado, escolheu não ter essa possibilidade. Mas também há o seguinte, diz o Fernando Henrique Cardoso aqui, né, desde o governo Sarney, havíamos posto fim às pretensões, felizmente nunca materializadas, de fabricar a bomba nuclear. A Constituição de 1988 veda expressamente qualquer ação nesse sentido. E procurando, meus amigos, sobre o que Fernando Henrique Cardoso disse, principalmente nesse finalzinho aqui, a Constituição de 1988 veda expressamente qualquer ação neste sentido, de termos uma arma nuclear. Ou seja, procurando isso, é verdade. No artigo 21 da Constituição, no seu inciso X, 3 pauzinho, 23, no inciso 23, diz lá, compete à União o monopólio sobre pesquisa de jazidas nucleares. E na linha B, diz que toda a pesquisa e o uso das jazidas nucleares serão para fins pacíficos. Ou seja, se o Brasil quiser desenvolver as armas nucleares, esse desenvolvimento vai ser a revelia da Constituição Federal. Ou seja, é absurdo. Não há como desenvolver. E se desenvolver, alguém vai ser punido, alguém vai para a cadeia, porque está contrariando a Constituição Federal. E além do mais, se o Brasil realmente quiser fazer isso, ele vai ter que fazer uma emenda constitucional mudando este trecho do artigo 21. E no momento que ele mudar isso, é claro que os Estados Unidos vai vir com uma pancada terrível. E é claro, grande parte da população brasileira ama os Estados Unidos e vai fazer um barulho para que o Brasil volte a se enquadrar às ordens da grande potência. Isso que é mais complicado, ou seja, nós somos comportamentalmente, a nossa própria cultura, ela se autolimita. Quando os Estados Unidos precisa prejudicar ou entra em guerra, ou precisa fazer com que as suas ordens, suas prerrogativas, os americanos primeiro, né, como diz o Trump, né, faça os Estados Unidos grande novamente. E isso, se for necessário destruir outros povos, ele vai ter que fazer um esforço muito grande para destruir uma Alemanha, né, para destruir uma França. Ele tem que fazer um esforço muito grande para destruir a Rússia, um esforço que pode até mesmo acabar com o mundo, para destruir a China. No Brasil não precisa, no Brasil já existe uma grande parte da população que faz esse esforço por ele, pelos Estados Unidos. E aí, no momento que fizeram a Constituição de 1988, já colocaram que o Brasil não vai desenvolver armas nucleares, o Brasil não vai ser uma potência nuclear. Já está lá no artigo 21. Isso é uma lástima. Uma lástima, né? Então, a assinatura do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, essa assinatura era nada mais, nada menos que o reflexo do que já estava na Constituição. E que, obviamente, em vez de mudar esse trecho da Constituição, Fernando Henrique Cardoso achou melhor mesmo, e ele concorda, de que o Brasil tem que abrir mão de ser uma potência nuclear. E soma-se a isso que o Brasil também, com a liderança do Fernando Henrique Cardoso, assinou o Tratado de Controle dos Mísseis, né? Porque existe um tratado internacional também para controle do uso de mísseis, né? Chama-se Missile Technological Control Regime, MTCR. Esse controle internacional faz inspeções para saber se existe naquele país o uso militar
para colocar satélites militares, espiões, etc., de mísseis, da tecnologia de mísseis. E o Brasil também se sujeitou a isso. Ele assinou a isso com recomendações dos militares. Isso que é a coisa mais... não há palavras para até descrever. Pois ele diz aqui, quando ele consultou o brigadeiro, ele diz, na página 523, disse ao brigadeiro que, diante do feito, deveríamos anunciar nossa adesão ao mecanismo internacional regulador do uso dessa tecnologia para fins exclusivamente pacíficos. Caso contrário, o país sofreria discriminações e restrições em diferentes fóruns. Não adiantou nada, pois o Brasil continuou a sofrer restrições no desenvolvimento de mísseis, né? Pois assinou-se esse termo, os inspetores internacionais olharam todo o desenvolvimento da tecnologia de mísseis brasileiros e ainda assim os Estados Unidos não permitiram a transferência de tecnologias ou a venda de materiais com componentes tecnológicos americanos para o Brasil, porque ele via qualquer possibilidade do Brasil alcançar a tecnologia de mísseis como contrário à estratégia econômica, política, geopolítica dos Estados Unidos, né? Então continuou a mesma coisa, as restrições continuaram, não adiantou nada fazer o acordo internacional. Na verdade adiantou, né? Adiantou para o lado internacional de restringir ainda cada vez mais o desenvolvimento dessa tecnologia. O resultado hoje é o seguinte, que chegou o seu momento em que empresas privadas já possuem capacidade de mandar foguetes ao espaço, né? O Elon Musk, tem o Bezos lá, já tem várias empresas, inclusive chinesas, empresas privadas chinesas, mandando foguetes para o espaço, e o Brasil não tem a capacidade ainda de fazer isso, ou nem vai ter, não se tem, já perdeu o rumo do desenvolvimento tecnológico. O Brasil não tem capacidade de colocar em órbita satélites próprios, não tem, mas já existe. O mundo privado chegou ao espaço e o Brasil não chegou ao espaço. Hoje, em 2025, nós temos alguns países que já possuem seu próprio GPS, como Estados Unidos, a União Soviética possui seu próprio GPS, a Rússia, a China, a Índia já está montando seu próprio GPS, o Japão manda para o espaço, né, através de foguetes japoneses, e o Brasil, e a Coreia do Sul, e o Brasil não tem essa capacidade, porque foi assinado e ainda existem restrições pesadas para poder alcançar essas tecnologias. Por fim, vamos agora ao ponto das impressões pessoais que ele teve em relação aos encontros com os líderes mundiais. Vou citar os trechos também para não estender mais. A nossa finalização da análise do livro, ele fala muito do Bill Clinton, que ele teve uma relação até quase pessoal, de conversas, de trocas de recados, aonde que o Bill Clinton tentava convencer o Fernando Henrique a se envolver na questão da Colômbia, dizendo que o Brasil estava destinado à grandeza. O Bill Clinton dizendo isso, né, que o Brasil poderia ser grande, mas teria que ter atitude de ser grande. E o Fernando Henrique já dizia que o Brasil tinha problemas crônicos sociais. Imagina se envolver em questões geopolíticas com o seu vizinho, a Colômbia. Mas havia uma relação de amizade entre o casal Clinton com o Fernando Henrique Cardoso. E depois ele também trata das suas primeiras impressões ao conversar com Bush, quando Bush vence as eleições do Al Gore, né, e que nessas relações ele já tem um sentimento de distância muito maior com Bush, ainda mais por Bush ser um radical republicano,
Naquela época se tinha essa crença de que ele era um radical, mas hoje, quando se pensa aí no Trump, muito pior as coisas. Mas ele tinha uma relação muito boa com Bush, mas não com George W. Bush, não exatamente como era a relação que ele tinha com Clinton, né? E que essa relação com Bush, ele tinha que lidar como se estivesse pisando em cacos de vidro. Mas ele passou vergonha também, pois ele foi até utilizado como menino de recados pelo Bush. Ele coloca aqui na página 555: Bush me telefonou e pediu que eu intercedesse junto ao presidente visitante, que era o presidente da China, para que fossem liberados os tripulantes de um avião espião americano que havia caído na China pouco tempo antes. Depois de prometer a Bush que tentaria encaminhar a questão nos limites do protocolo, fiz o pedido ao líder chinês quando tive a oportunidade de conversar a sós com ele em meu gabinete no Planalto. Era o seguinte: um avião chinês, um avião americano, um avião espião americano sobrevoando a China, caiu na China. Caiu na China e a China pegou o avião, interrogou os americanos e ficou ali um tempo, né? E o presidente da China estava no Brasil. Não sei qual que era, se era o Hun Jintao, não lembro qual que era. O Xi Jinping não é, né, que é o atual. E estava ali o presidente da China e o Bush doido para que tivesse de volta o avião e tivesse os tripulantes. Logo depois foram liberados os americanos, mas o avião ficou para ser analisado pela a tecnologia chinesa. Os chineses foram lá e fizeram a tecnologia reversa. Se tivesse caído no Brasil, nossa, muito pelo contrário, teriam matado os brasileiros para que não pudessem se aproximar dos americanos. O próprio Brasil poderia ter feito isso, né? Não se aproximem, deixem os americanos virem aqui, né? Tirando essa percepção ali. E aí o assunto, o Bush telefonou para o Fernando Henrique Cardoso para que ele pudesse falar com o líder chinês. E ele passou esse recado, virou um menino de recado, de um assunto que nem era interesse brasileiro. Esse que é um grande problema. Ele também descreve, né, as conversas com o Tony Blair. Tony Blair era o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. E ele também fala da sua ida ao Kremlin, um encontro com Putin. E ele diz aqui: as conversas com o presidente russo revelaram um homem fisicamente bem plantado, sólido, reservado, com um olhar penetrante e um tanto glacial. Com ele, percebeu-se estar diante de uma pessoa articulada e aguda, que sabe o que quer. Ou seja, ele teve essa impressão no seu primeiro contato com o Putin, né? Ele viu que era ao mesmo tempo um homem pragmático, simpático, porém ele não dava voltas, não perdia, não era prolixo como muitos outros líderes são. Interessante que quando ele descreve essa visita que ele teve ao Kremlin, ele encontra até um primo distante. Quando os russos recebem a delegação brasileira e levam essa delegação até o Kremlin, ele encontra um dos russos que era neto da mesma avó materna dele. Uma avó materna dele tinha saído do Brasil, ido para a Europa e depois para a Rússia e tinha tido mais filhos lá, né? Um desses filhos teve filhos na Rússia e é russo e recebeu o próprio Fernando Henrique Cardoso e revelou que era parente distante do Fernando Henrique Cardoso, né? Um primo distante lá do Fernando Henrique Cardoso recebeu-o no Kremlin. E lá no Kremlin ele dormiu lá e depois no outro dia encontrou-se com o presidente da Rússia e teve essa impressão. Ele diz também de outros momentos de conversas com o Putin
e ele disse que o Putin começou a utilizar também o recurso de tradutores. Apesar do Putin saber inglês fluente, ele começou a fazer o recurso de tradutores para poder ter tempo para pensar sobre decisões importantes. Um recurso muito utilizado para dizer que pensar melhor sobre as ações. E aí depois, no final, ele fecha falando das perspectivas do país de desenvolvimento. Ele lamenta que o processo de substituição de importação no Brasil não deu certo. Ele lamenta também que o Brasil perdeu espaço para as plataformas de exportação, que são os tigres asiáticos e depois a China, como que o Brasil perdeu, mas que ele acredita que o processo de desenvolvimento econômico do Brasil, muito mais lento do que o chinês, estaria produzindo o desenvolvimento e inclusão social. Inclusão que seria mais firme, como ele acredita ser, porém hoje nós vemos que não chegou. Talvez uma análise melhor, se o mundo das redes sociais estragou tudo isso ou não, aí nós teríamos que ter um outro livro para isso. Chegamos ao final de nossa análise do livro A Arte da Política, de Fernando Henrique Cardoso, e tratamos muitos pontos aqui que ele fala dos direitos sociais, como que ele se desenvolveu no Brasil, a questão da democracia, a crença de que a democracia é o melhor regime, o melhor sistema para o desenvolvimento, a economia, como que ele articulou o Plano Real, os seus pontos positivos, como a estabilização da economia, e os seus pontos negativos, como a abertura econômica, que destruiu grande parte da indústria nacional, e diversos outros. E é um livro fantástico para ler. Pode acreditar que tem muito conhecimento, quer queira, quer não, goste ou não da figura, né? No geral, a figura muito mais voltada ao neoliberalismo do que a gente acredita. Mesmo que ele proteste contra esse título, ele está enquadrado neste ponto do neoliberalismo e a direita. A direita, pois ele comprou todo o consenso de Washington, a desregulamentação da economia, a forma do gerencialismo, que é a parte boa dessa evolução da burocracia para o gerencialismo, e diversos outros pontos. Tem pontos bons, tem pontos ruins. Pontos ruins, nefastos, como essa assinatura do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, como o Tratado de Fiscalização dos Mísseis, do Programa de Mísseis Brasileiro, que não adiantou nada ter feito, né? Ou seja, a restrição que o Brasil se autocolocou de não ser uma potência militar, nuclear e tecnológica. E hoje faz muita falta, diante do assédio que o Brasil sofre da grande potência norte-americana, para que o Brasil volte a se alinhar completamente aos objetivos dos Estados Unidos, não importando se o Brasil vai se desenvolver ou não, não é porque os Estados Unidos nunca transferiu tecnologia para o Brasil, né? Tirando ali a Segunda Guerra Mundial do Getúlio Vargas. E hoje que o Brasil precisaria dessas capacidades, elas não têm, mas devido às decisões que Fernando Henrique Cardoso tomou ali no meio da sua presidência. Muito obrigado por quem escutou até aqui. Logo entraremos com novos livros. Pretendo colocar o do Celso Furtado. E se inscreva no canal e até o próximo áudio livro. Muito obrigado.